tudo bem, crianças da nossa igreja presbiteriana de Pinheiros, da nossa escola dominical? O assunto hoje vai ser sobre o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Colossos. Um assunto muito sério, muito interessante e muito bonito também. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, não conhecia Colossos, ele não tinha ido lá, mas ele conhecia algumas pessoas lá de Colossos. Por exemplo, ele conhecia Filemon, que morava lá nessa cidade, e também um missionário que estava ali, que provavelmente era um companheiro seu, que se converteu através do seu trabalho. Ele chamava Epáfras. E Epáfras agora estava lá em Roma. Paulo estava preso na cidade de Roma, e lá de Roma, Paulo então escreve essa carta para os irmãos lá da cidade de Colossos. A questão mais é a seguinte: o porquê que Paulo escreve a carta? As cartas de Paulo são muito interessantes porque ele vai escrevendo sobre uma necessidade, principalmente necessidade daquela cidade, daquela região. O apóstolo Paulo escreve então para Colossos por causa de alguns problemas que estava tendo ali na igreja. A carta é algo muito interessante, porque hoje em dia vocês, crianças, por exemplo, não escrevem quase carta nenhuma, né? Eu não sei que se é professora na sala de aula, ela passa para vocês escreverem cartas e tudo, mas na minha época, nós não tínhamos essa comunicação como vocês têm hoje. A gente escrevia as cartas, né? A carta para os pais, quando a gente viajava, para os familiares, para a namorada, para a esposa. Eu lembro quando eu vim aqui para São Paulo estudar, minha esposa ficou lá em Minas. Eu tenho muitas cartas que eu escrevi para minha esposa, e ali conta muito da nossa história daquela época, como que nós estávamos, a situação. O apóstolo Paulo faz exatamente isso. Os correios, e a gente já estudou um pouquinho sobre isso, os correios eram muito rápidos naquela época por causa da Pax Romana, não é? Quando nós estudamos sobre isso, a Pax Romana, os romanos conquistaram toda aquela região da Ásia, da Grécia, da Palestina, do Egito, e ele construiu diversas estradas. E o que também fazia o seguinte: ele tinha os correios que levavam essas cartas muito rapidamente. E tudo foi usado para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. E essa é uma carta escrita por Paulo de Roma, como já disse, para a cidade de Colossos. O objetivo é porque em Colossos tinha muitas pessoas tentando fazer um cristianismo diferente daquele que era pregado pelo apóstolo Paulo. E por Epáfras também. E Epáfras foi pedir ajuda para o seu superior para que ele pudesse dar as instruções necessárias. Um dos problemas sérios era com relação à pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Para alguns, Jesus Cristo era simplesmente um espírito evoluído, ou então alguns achavam que Jesus Cristo não era Deus, mas era um homem mais importante, mais superior do que os outros, ou mesmo um anjo que veio do céu. E o apóstolo Paulo então foi dar as instruções. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, e a gente vai ler alguns textos desse livro para que vocês possam então compreender o que o apóstolo Paulo fala e por quê, principalmente por que ele escreve esta carta. Então, a primeira parte, você pode observar que ele escreveu quando Epáfras estava lá, e ele sabia que o pessoal de Colossos tinha sido instruído por Epáfras. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 7. Segundo fossem instruídos por Epáfras. Então, esse era o líder da igreja que estava com o apóstolo Paulo, como já disse também. Agora, capítulo 1, versículo 13 em diante, ele vai falar sobre a pessoa de Jesus. Para afirmar quem é Jesus, o nosso exemplo maior. Ele vai falar sobre isso. Ele é o nosso exemplo. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo então firmou claramente quem é Jesus. Ele sempre existiu, ele é o primogênito, ele está antes de todas as coisas. Tudo é para ele e é por meio dele. Mais outra carta, Paulo já tinha dito lá em Romanos sobre isso, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. E agora então o apóstolo Paulo conversa com o pessoal falando sobre os problemas que eles estavam tendo, porque eles estavam recebendo muitas instruções de pessoas que não tinham instrução para dar para os cristãos. Olha o que ele diz assim, olha o que ele fala. Capítulo 2, o versículo 8, ou versículo 4 primeiro. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Tomem cuidado, tomem cuidado. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar na sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então tome cuidado com o que estão falando para você. Depois ele fala no versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, por causa do dia de festa, por causa da lua nova, por causa dos sábados, porque havia uma quantidade de pessoas tentando fazer com que eles voltassem às coisas judaicas. Como nos dias atuais também, nós temos muitas igrejas que falam, você tem que fazer isso, aquilo, adoração é no sábado, e fazer isso. Então o apóstolo Paulo falou assim, cuidado, não olhe para isso. Veja o que você está sendo instruído por mim, e pela igreja, e por Cristo Jesus. Olha o que diz mais o apóstolo Paulo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Mais à frente, no outro texto, ele vai dizer assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Mas olha o que mais ele diz. Se morresses com Cristo, versículo 20, para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, sujeitais a tais ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo. Então Paulo falou assim, vocês foram chamados para a liberdade. Pensem nas coisas lá do alto. É o que ele vai dizer agora no capítulo 3. Ele fala o seguinte, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são terrenas. Você pense então naquilo que vale a pena pensar. Eu lembro que um tempo atrás assisti um filme do Jack Chan, eu não lembro qual que é o nome do filme, mas era com um menininho, esse menininho é até filho do Will Smith, eu não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiu é muito bonitinho. Ele luta karatê e tudo, né? E no treinamento, o Jack Chan fala assim, tira a casaca, coloca a casaca, tira a casaca, coloca a casaca, tira a casaca. Era um treinamento para que o menino pudesse ter rapidez e possibilidade de tirar a casaca, colocar a casaca. Mas eu quero falar para vocês, não é para vocês tirar a casaca, colocar a casaca, tirar a casaca. Não. Talvez você tirar algumas coisas que estão atrapalhando a sua vida, tirar completamente e colocar outras que vão fortalecer a sua vida. É como se fosse na sua casa, por exemplo. Você foi brincar, brincou, está com a roupa bem suja, sua mãe já chega lá e fala assim, meu filho, vá trocar de roupa, tire essa roupa suja, e coloca uma roupa limpa. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos lá de Colossos, de Laodiceia, das cidades da região. Ele vai dizer para todos eles. E não é só para eles, não. É para mim e para você também. Tira a casaca, coloque outra casaca, limpa, limpinha, fantástica. Então o que é para tirar? Olha o que ele diz aqui, o que ela é para tirar da nossa vida. Primeira parte, ele vai dizer no capítulo 3 o seguinte, agora, versículo 8, agora porém, despojai-vos, tirai,
tire da sua vida. Igualmente tudo isto, olha o que ele fala, tire a ira, tire a indignação, tire a maldade da sua vida, tire a maledicência da sua vida, tire a linguagem obscena, a linguagem palavrões, tire isso da sua vida, palavras que não convêm. Tira a mentira, não mintais uns aos outros, uma vez que vocês despistes do velho homem com os seus feitos. Vocês tiraram isso, tire isso da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, para todos nós, para tirarmos toda a maldade, angústia, tristeza, tirar tudo, e principalmente a ira, a discórdia, a desobediência, tire isso. Mas aí ele fala assim, agora você coloque outra coisa. Se você tirou tudo isso, despojou de tudo, agora então no capítulo 12, no capítulo 3, versículo 12, ele fala algo totalmente diferente. Agora você vai vestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aí ele coloca santos e amados. Nós somos santos, separados, a palavra santo significa separados, e amados de Deus. Eu e você. E nós agora temos a possibilidade de nos revestirmos com algumas coisas fantásticas que Deus nos dá. Olha o que ele diz. Para que eu tenho que me revestir? Ternos afetos de misericórdia. Eu ter o cuidado, o olhar para o próximo com um amor tão grande, como se fosse o meu próprio coração. Eu tenho que ter algo muito forte com ele. Eu tenho que também revestir da bondade de Deus. Eu tenho que revestir de humildade. O apóstolo Paulo disse certa vez lá em Romanos que você não deve pensar de você além daquilo que convém. Pense com moderação. Paulo, de certa forma, está usando aqui as mesmas palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, para a gente olhar e chorar com os que choram, sermos exatamente gratos, sermos simples, humildes, obedientes. Olha o que mais que ele fala. Mansidão. E se a gente for olhar exemplo de mansidão, de humildade, nós temos muitos na Bíblia Sagrada. Longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Vestir disso, suporte, aceitar as pessoas. Perdoando-vos mutuamente, perdoar uns aos outros, não guardar rancor, a ira, a maldade dentro do coração. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Imite Jesus. Imite Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Jesus é Deus, Ele encarnou, Ele veio estar conosco, trazendo o exemplo para mim e para você, para que eu possa imitar. E ainda ele continua, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. É o que eu tinha dito isso. Outras pessoas estavam sendo árbitro para os irmãos lá de Colossos. Mas agora o apóstolo Paulo diz, não, seja Jesus Cristo o árbitro. E aí ele continua. Olha o que ele vai continuar dizendo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Jesus. Estude a palavra. Deixe a Bíblia dirigir a sua vida em todo momento. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Arrume os coleguinhas para você estudar a Bíblia. Aconselhe, pegue ideias de pessoas que estão estudando a Bíblia. Não pessoas diferentes que estão trazendo filosofias vãs, que estão falando coisas que não devem falar. Você deve procurar instrução em pessoas que de fato têm instrução para dar. E ele continua, aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus, e agora é louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E aí ele termina essa parte aqui de uma forma muito especial. E eu gostaria que vocês decorassem esse texto, porque ele é muito bonito. E ele fala assim,
E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a instrução do apóstolo Paulo para mim e para você e para os irmãos lá da igreja de Colossos. Epáfras foi exatamente com essa carta para dizer: meus irmãos, Jesus é Deus, Jesus veio aqui na terra, ele tem a instrução para mim e para você, ele trouxe as normas, ele viveu isso, e a paz dele seja para mim e para você o árbitro em todos os momentos. Então, quando você estiver perdendo essa paz de Deus dentro do seu coração, tome cuidado. Comece a andar da maneira correta, porque Deus vai dar paz ao seu coração. Esse texto, então, é um texto maravilhoso que vai trazer para mim e para você as instruções necessárias para que eu possa, então, colocar e me revestir de um novo homem. Cristo nos muda, Ele nos tira todas as coisas da nossa vida, Ele nos limpa com o sangue dele e tira aquela roupa suja e coloca uma roupa limpa na minha vida, na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora você é um cristão verdadeiro. Procure crescer, procure viver para Deus, porque se vivemos, se morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, que Deus abençoe você, meu querido aluno, que Deus fortaleça a sua vida em todo tempo e que você possa instruir e aconselhar com pessoas sábias para que você possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e que tenham um bom domingo. Um grande abraço.